Nesse vídeo, vamos falar sobre um assunto que está deixando ou deixou muita gente preocupada. Bastante gente mesmo, cara. É o apagão na cidade de São Paulo após uma forte tempestade que ocorreu sexta-feira. Evidentemente que isso tem impacto na segurança pública e na defesa civil. Esse é aquele vídeo que permanece por anos, porque o fato deve se repetir, infelizmente. Imagina só a situação da cidade. A maior do Brasil, coração econômico do país, ficou mais tempo sem luz e energia elétrica do que diversos lugares somados lá nos Estados Unidos, que enfrentaram uma onda aí, a sequência de furacões. Isso mesmo, furacões. Enquanto na Flórida, 1.350.000 residências ficaram sem energia, aqui na cidade de São Paulo, por uma forte chuva, esse número chegou a quase 1,5 milhão de casas. Muito maior do que todas as casas no estado da Flórida. É muita gente no escuro. Ou você acha que não? Eu acho que sim. E é por isso que a gente traz esse alerta e tudo que ocorreu. Esses apagões que vem ocorrendo na cidade de São Paulo. Tudo isso não pode ser atribuído a caso fortuito ou de força maior. Apesar de ter esses termos aí nas normativas nacionais. Vamos falar sobre isso? Mas antes eu vou chamar a vinheta. A polícia amiga, sempre a vigiar, protege nossas vidas, faz a gente acreditar. Polícia amiga, companheira leal, sempre ao nosso lado, num gesto fraternal. Olá, eu sou Rodney Danca, sou editor do canal Segurança e Defesa, um ecossistema de agentes de segurança e entusiastas do tema. Um local onde a gente apresenta temas e assuntos de seu interesse, sempre ligado à segurança e à defesa, para fortalecer a nossa comunidade aqui no YouTube. E antes de começar, vou pedir aquele pacotão youtubístico. Você desce aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha. Assim você deixa esse vídeo mais relevante no YouTube e o melhor, né? A gente leva o direito, a gente leva mais conhecimento, a gente leva mais saber para as pessoas terem essa visão mais crítica da prestação de serviços. Muito bem, muito bem, muito bem. As mudanças climáticas já são realidade em nosso planeta. E dessa vez, quem sofreu o castigo do planeta mãe, da nossa terra, foi a cidade de São Paulo. Seus moradores sentiram um pouco das condições extremas. Semana de intenso calor, céu fechado devido à poluição, sexta-feira, uma forte chuva, deixando mais ou quase 1,5 milhão de casas sem energia elétrica. Se a gente multiplicar por 2 ou 3, mais de 5 milhões de pessoas, quase mais de 5 milhões de pessoas, sofreram impacto direto com a falta de energia elétrica. Tem mais gente sem energia elétrica em São Paulo por causa das chuvas de sexta-feira do que todo o pessoal lá na Flórida, nos Estados Unidos, que constantemente vem sofrendo com a Hurricane Season, né? A famosa temporada ou estação de furacões. Claro que isso tem impacto na segurança pública e na defesa civil, tanto nos aspectos materiais como nos aspectos operacionais. Diversos órgãos de imprensa, de internet, noticiaram a falta de energia elétrica na cidade de São Paulo e outras cidades também. Mas parece que fatos como esse vêm se tornando tão corriqueiro, tão comum, que não causa mais impacto, não causa mais espanto para a população. Nossa cidade tão sofrida, parece que os direitos de todos que moram aqui em São Paulo, de todos os brasileiros que são afetados pela não prestação de serviço público, parece que esses direitos são esquecidos. Eu quero dar um exemplo para você entender melhor a gravidade dessa situação. E é por isso que o nosso canal existe, para mostrar direitos, mostrar fatos, para que a gente possa criar um pensamento crítico e cobrar das autoridades. Mesmo que a prestação de serviços seja de terceiros, as autoridades firmaram um contrato. Olha só, vou dar um exemplo para a gente entender. Vou pegar o bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. É um lugar cheio de mansões, condomínios de luxo, comércio e também lá tem muitas comunidades mais simples que precisam de todo o suporte do aparelho público. É um lugar cheio, né, de contrastes. Pois bem, imagina esse bairro com toda a sua diversidade.
sem energia por dias, geladeiras parando de funcionar, elevadores parados, semáforos apagados, árvores caídas, trânsito parado, falta de iluminação noturna, causando tudo isso um caos no trânsito. E pior, e aí que entra esse nosso pensamento para reflexão. Bandidos, criminosos aproveitando de lugares escuros para agir. É um cenário de filme de terror, mas infelizmente eu estou falando de um fato, estou falando de uma região que existe aqui em São Paulo. Essa falta de luz não é só um incômodo, ele tem impacto sim na criminalidade, impacto sim na defesa civil. É um perigo real. Quando as ruas ficam escuras, os criminosos se sentem mais à vontade para agir. A teoria da criminologia explica isso e eu não vou ser um teórico aqui nesse vídeo. A própria Polícia Militar de São Paulo, e é por isso que a gente traz essa informação para você, para cobrar da polícia, cobrar do secretário, cobrar do governador, ações mais rígidas. A própria Polícia Militar tem um relatório denominado de RAIA, que é um relatório de análise de incidentes administrativos. Então, por exemplo, a falta de luz em uma região, o policial militar tem que lançar nesse relatório que é encaminhado para a autoridade competente. O RAIA, esse relatório de averiguação de incidentes administrativos, expõe circunstâncias que podem ou que potencializam ilícitos. E esse caso de falta de energia elétrica deve ser reportado pela Polícia Militar. Pelo menos eu espero isso. Pelo menos eu sei que esse é um dever legal das autoridades de preservação e manutenção da ordem pública, da nossa Polícia Militar. Continuando com a falta de energia elétrica, as câmeras de segurança param de funcionar, os alarmes ficam mudos. É como se a gente estivesse convivendo com crime, dando uma voltinha aí no nosso bairro. Cara, eu estou tornando esse vídeo um pouco mais leve, mas a situação é até aterrorizadora para São Paulo. Cara, que eu passei por isso, né, na sexta-feira, mas eu fiquei aqui na minha residência, eu moro aqui na zona norte de São Paulo, durante 6 horas sem energia elétrica. Então aqui parou, não tinha semáforo. Agora, a situação de ter a falta de energia por longos períodos, por alguns dias, é aterrorizadora essa situação, não há dúvida disso. E cadê a empresa responsável pela prestação de energia, para o fornecimento de energia, distribuição de energia? Que empresa que é essa? Essa é a tal da Enel. E você sabe quem é Enel? Com base nas informações que eu pesquisei, eu vou trazer alguns aspectos dessa Enel, para você ter ideia, para você entender o tamanho dessa empresa. Ela é uma holding de capital fechado que faz parte do grupo Enel, uma das maiores empresas do setor elétrico do mundo, cara. Eles estão aqui em São Paulo. No Brasil, a Enel é considerada a maior empresa privada do setor de geração de energia, atuando em segmentos como geração, distribuição, transmissão, comercialização e soluções de energia. A empresa está presente em diversos estados brasileiros, não só aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Está lá no Rio de Janeiro, está no Ceará, está em Goiás, está no Rio Grande do Sul, atendendo mais de 17 milhões de consumidores, de clientes, em mais de 270 cidades. A Enel Brasil, que é uma parte da Enel Mundial, é controlada pela Enel América Sociedade Anônima, sediada lá no Chile, que detém 100% do capital social votante da empresa, contando com mais de 60 mil colaboradores. Cara, é uma potência, essa empresa é uma potência, então não pode atribuir a eventos da natureza essa não prestação ou continuidade de prestação de serviço público. A Enel é reconhecida mundialmente pela sua inovação tecnológica e também ela tem esses eixos de sustentabilidade ambiental. É uma das principais empresas de energia do mundo. Então, cara, todo esse potencial, todo esse conhecimento tecnológico,
não aplicada em terras tupiniquins, me parece estranho esse tipo de contrato. Falar que não tem capacidade técnica ou atribuir a falta de energia elétrica às condições climáticas não faz muito sentido pela tecnologia dessa empresa e por comparação com o estado da Flórida, com que eles vivem lá. Bem, ela trouxe várias informações que o problema foi grande em São Paulo, que muitos fios se romperam e não conseguiram dar uma previsão de quando tudo voltaria ao normal. Isso parece uma coisa estranha. Talvez os contratos precisam ser revistos, até porque existe muita fiação aérea. Se os casos críticos são mapeados por ela, e eu tenho certeza que ela tem mapeamento de risco, esses fios aéreos deveriam ser colocados de uma outra forma, talvez enterrados de forma subterrânea ou melhorado a infraestrutura. Apenas como um exemplo, eu estive algumas vezes no estado da Flórida, eu fui algumas vezes para os Estados Unidos e eu tive a oportunidade de, estando lá na Hurricane Season, na estação de furacão, ver como é toda essa infraestrutura deles em uma tempestade bastante forte, de um resquício de um furacão quando eu estive lá. Cara, nenhum semáforo apagou, os abrigos para os carros eram bem sinalizados, eu fiquei preso no aeroporto por volta em torno de umas 4 ou 5 horas e tudo voltou à normalidade. Inclusive no dia seguinte os parques da Flórida estavam todos funcionando. Então, cara, se isso é verdade lá, isso tem que ser verdade aqui, cara. Essa empresa ganha muito, recebe muito dinheiro e a teoria do risco da empresa é assumida por ela. Ninguém obrigou ela a assumir essa prestação de serviço aqui no Brasil, aqui em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo. Mas se ela assim quis, ela recebe dinheiro e ela deve estar sempre monitorando e eliminando essas áreas de risco. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre os seus direitos. Se você ficou sem luz, saiba que você pode sim pedir ressarcimento. Claro que é para constituir advogado, para buscar o equilíbrio econômico melhor para você. Exemplos, alimentos perdidos, geladeira, TVs queimadas, a empresa vai ter que pagar, cara. Ficou sem tempo, ou perdeu tempo, sem energia, tem que ressarcir. Agora, olha só, eu penso também, é a minha opinião, se em decorrência da falta de energia elétrica, você se acidentou com um veículo, semáforo que não funcionou, se você teve um dissabor aí de ser furtado, roubado, eu acredito sim que compete aí a ser chamada a Enel para responder, para assumir as suas responsabilidades. Mas é o que eu acredito. O governo também, o governo do estado de São Paulo, o governo que assinou esse contrato, que permitiu que essa concessionária prestasse esse serviço, precisa agir. Não dá para ficar só olhando, mas tem que agir com mais firmeza. Tem que cobrar a Enel, aplicar multas, se for preciso, pegar esse valor de multas e reaplicar na infraestrutura de energia elétrica e até pensar se essa empresa, da forma que ela presta serviço para São Paulo, para o estado, tem condições mesmo de cuidar da nossa energia. Afinal, luz, energia elétrica, luz, não é luxo, é necessidade básica. E antes de emitir a minha opinião, eu fiz uma pesquisa com a audiência do canal no YouTube, aqui no nosso canal, para ver o que os respondentes acreditavam sobre a falta de energia elétrica em São Paulo. E a maior parte acredita sim que a Enel tem responsabilidade na falta prolongada de energia e de não restabelecimento da energia da luz nas residências e comércio. É imperativo que lancemos um apelo contundente aqui no canal. A situação atual, o que a gente tem presenciado, sempre que tem chuvas na cidade de São Paulo, que hoje tem 10, 12, 14, 15, a região metropolitana, 20 milhões de pessoas morando, essa situação é absolutamente inaceitável, exige medidas drásticas. A Enel, que há anos vem lucrando bilhões com a concessão de energia em São Paulo e outros estados do Brasil, demonstra desse jeito, com essa ilação, com esse tempo decorrido,
incompetência alarmante se a gente compara São Paulo com algumas cidades lá da Flórida. É hora, eu penso, é hora do governo agir com rigor que a lei permite e que os cidadãos exijam. É hora do governo agir com o rigor que a lei permite e que os cidadãos exigem. Não podemos mais tolerar uma fiscalização branda e ineficaz. Precisamos de ações concretas, multas pesadas transformadas em recursos para infraestrutura na parte de geração ou de infraestrutura de energia elétrica na sua distribuição, investigações rigorosas se os fiscais de contratos permitiram algo que a lei não desse esse escopo para eles. Os fiscais de contratos, eles devem agir no rigor da lei e, se necessário, então, por parte dos governantes, ver se ou reavaliar a própria concessão desse serviço. A população paulistana, a população aqui da região metropolitana não pode continuar refém de uma empresa que prioriza o lucro em detrimento da qualidade de serviço. A gente tem as respostas aqui no YouTube, a gente tem exemplos, assim, questões de dias de diferença, o que aconteceu em diversas cidades da Flórida e o que acontece aqui na cidade de São Paulo. Então, a qualidade de serviço parece ser está em desconformidade, e a gente está falando de uma das maiores empresas mundiais de geração de energia elétrica, distribuição, aquela coisa toda. É nosso direito constitucional, gente, ter acesso a um serviço essencial de qualidade. E é dever do Estado garantir que isso aconteça, mesmo por meio de concessão. A omissão não é mais uma opção. Exigimos, o canal exige, os nossos internautas, nossa audiência também exige ações e, acima de tudo, resultados imediatos e resultados imediatos para que isso não ocorra mais. E de posse de todas essas informações que eu passei para você, qual é a sua opinião? Você acha que essa situação, essa falta de energia em São Paulo, por um longo período, e constantemente isso ocorrendo ao longo do tempo, é um caso fortuito, um caso de que a própria Enel não teria condições de restabelecer, ou é algo que mostra a falta de compromisso e talvez a incompetência dessa empresa em manter esse serviço essencial em funcionamento? Você é livre para opinar. Coloque aqui embaixo nos comentários o que você pensa, até porque quando você escreve, nossa comunidade interage, políticos e autoridades leem o seu comentário, pode ter certeza disso. Então a gente leva a essas pessoas o que nós pensamos, o que nós temos de sentimento. TKS, pela sua audiência, vou deixar 2 vídeos aqui ao lado, o botão de inscrição no canal, permaneça em QAP, em QRV, para levar mais conhecimento e informações até você. Até o próximo vídeo, valeu!